quinta-feira, 30 de junho de 2022. Eu sou Ingrid Bart e este é o Câmara Rio Notícias, segunda edição, que hoje tem os seguintes destaques. Vereadores debatem o licenciamento e o uso dos ecossistemas terrestres para garantir o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável dentro da Agenda até 2030. Uma luta muito grande em relação à floresta do Camboatá. Tivemos uma luta muito grande, ainda temos em relação ao Parque Realengo 100% Verde. Cidade do Rio de Janeiro vai ter o primeiro crematório público de animais. E você vai saber como foi a última audiência pública territorial da Comissão Especial do Plano Diretor antes do recesso parlamentar de julho. Nós falamos sobre o debate da moradia, é uma das áreas mais favelizadas da AP3, Vigário Geral, um grande problema de saneamento básico. Eu acho que a participação dos moradores foi sensacional. Não saia daí, a gente volta já. Boa noite. A gente começa esta edição falando sobre a audiência pública da Comissão Especial, criada para acompanhar a implementação da Agenda 2030 para as políticas da cidade do Rio de Janeiro. Entre os temas discutidos estão o combate às mudanças climáticas e a preservação das florestas. A Agenda 2030 pretende atingir metas para o desenvolvimento sustentável em todo o planeta. O vereador Chico Alencar é contra a liberação de qualquer tipo de desmatamento na cidade do Rio de Janeiro. Numa megalópole como o Rio de Janeiro, eu sinceramente acho que não é nenhum absurdo exigir desmatamento zero. O INPA, de excelência, sem dúvida, tem alternativas. Tanto imóvel ocioso na cidade, mas resolve cortar com licença um pedaço, uma franja da floresta da Tijuca. Participando remotamente, o subsecretário de Meio Ambiente defendeu que o plano de ação da Prefeitura envolve todas as secretarias. É esse o espírito da gestão Eduardo Paes, ao lançar nos seus primeiros 6 meses um plano de desenvolvimento sustentável e ação climática dialogado com a sociedade civil, com mais de 20 mil participantes, que prevê mais de 900 ações até 2030, para a melhoria de todo o território da cidade. Durante a audiência pública, os parlamentares debateram com representantes do poder público e da sociedade civil o licenciamento e o uso de ecossistemas terrestres para garantir o cumprimento dos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São 17 estabelecidos pela ONU em 2015 que compõem uma agenda mundial para a construção e implementação de políticas públicas que visam guiar a humanidade até 2030. As temáticas são diversificadas. A audiência pública da Comissão Especial, que acompanha a implementação da Agenda 2030 para o Rio de Janeiro, se concentrou nos objetivos 11, 13 e 15. As intenções tratam, respectivamente, de tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis, tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos e proteger, recuperar, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter, reverter a degradação da terra e a perda da biodiversidade. O presidente da comissão demonstrou preocupação com casos de desmatamento que vem ocorrendo no Rio de Janeiro. Uma luta muito grande em relação à floresta do Camboatá. Tivemos uma luta muito grande, ainda temos em relação ao Parque Realengo 100% Verde. Tivemos uma luta imensa e ainda estamos lutando em relação à Tijuca, tanto do lado da Homem de Melo, que é o lado da Tijuca, quanto do lado do Jardim Botânico, que é lá, né, do outro lado da floresta. E a gente vai agora ao vivo para o plenário da Câmara do Rio, onde acontece uma dupla homenagem. Quem acompanha a solenidade é a repórter Simone Braga. Boa noite, Simone. Quem são os homenageados desta noite? Boa noite, Ingrid. Boa noite a todos. Na verdade, hoje serão 3 homenageados e também serão entregues mais de 70 moções a produtores culturais da Zona Oeste. A iniciativa aqui da solenidade, das homenagens, é do vereador William Siri. Já vou pedir para o Jefferson Campos mostrar um pouquinho para a gente aqui, plenário cheio, muitos produtores culturais da Zona Oeste. E os homenageados são nós gostamos de educação, Ives, nós temos muitos artistas que estão aí. Desculpa aqui, ó, Ives Macena, aqui representando isso.
Auricélia Mercedes e Andressa de Aguiar. Baiano Ives Maceno teve seu primeiro contato com o mundo das artes em 58, quando um circo chegou na sua cidade natal, em Milagres, lá na Bahia. E desde pequeno ele teve contato com várias produções cinematográficas e atuou como um guia local para achar as locações ideais que lhe eram descritas pelos produtores de obras importantes. E ele é o criador e idealizador do Circolar, espaço cultural itinerante em formato de lona de circo. Foi super aplaudido aqui por todos os produtores culturais. E também a homenageada Auricélia Mercedes, a liderança comunitária no Catiri, em Bangu, zona oeste do Rio. E é conselheira no Conselho de Segurança Alimentar do município, pedagoga, cantora lírica e gestora do Museu Cultural Raízes de Jericinó. Então aqui, como vocês estão observando, o pessoal está aqui animado, empolgado, lotaram as galerias para esse momento tão especial. E eu conversei com uma das homenageadas e com o vereador William Siri antes da solenidade. Vamos acompanhar? É uma oportunidade e uma honra para mim estar homenageando quase 80 produtores e produtoras culturais, literalmente da Zona Oeste. E hoje é uma honra, é um dia muito especial para a gente que mora nesse território, que a desigualdade assola, mas nós estamos aqui justamente para desenvolver e lutar contra a desigualdade e injustiça. Então eu estou muito feliz pelo dia de hoje. É muito gratificante a gente tá sendo homenageada. Hoje eu estou aqui como representante da instituição, mas tem várias outras pessoas que comigo, né, a gente construiu e nós crescemos juntos. Né? Não é só eu sozinha aqui, não. Aqui eu estou com vários outros que nos ajudaram nesse processo de construção. E foi grande a participação popular na 8ª audiência pública territorial da Comissão Especial do Plano Diretor da Câmara Municipal do Rio, realizada na noite de quarta-feira, em Cordovil. A região em discussão foi a área de planejamento 3.5, que reúne 7 bairros da Zona Norte do Rio. Eu mesmo acompanhei. João é morador de Cordovil e disse que o bairro ficou atrasado por muito tempo. Demanda para essa região é a questão do lixo. É um bairro que gosta de lixo, que coloca muito lixo na porta da rua. É questão mais de educação, de conscientização. E a questão das calçadas. As calçadas daqui é um bairro que ainda não recebeu calçada maravilha. Para Gustavo, o transporte público é a principal demanda para a região. Os moradores aqui de Cordovil eles têm que andar muito, se deslocar grandes distâncias a pé para poder ter acesso a qualquer transporte público, seja ônibus, trem, metrô, enfim. Isso é muito crítico porque todo mundo aqui precisa estudar, trabalhar, enfim, isso é muito complicado aqui para a gente. A 8ª audiência pública territorial aconteceu no bairro de Cordovil, zona norte da cidade. O tema discutido foi a área de planejamento 3.5, que engloba 7 bairros: Cordovil, Penha, Penha Circular, Braz de Pina, Jardim América, Parada de Lucas e Vigário Geral. A arquiteta do IBAM apresentou as principais mudanças da legislação urbanística propostas pelo novo plano diretor e ressaltou a preocupação com o entorno da Igreja da Penha, que é um bem tombado, e com a mudança da legislação em torno da Avenida Brasil. Existem algumas alterações com relação ao potencial construtivo, né, e também com relação aos gabaritos, que a gente chama atenção. Em termos de potencial, a mudança é pequena em algumas áreas, né, como Vigário Geral, Jardim América, se mantém índices que já existem hoje, mas em outras áreas, né, como ali a região da Penha, Penha Circular e também Braz de Pina, tem uma alteração de potencial passando de 2,5 para 3. E agora, com a nova legislação, as novas zonas estão sendo propostas, algumas áreas ali chegam a 9 pavimentos. Para o secretário de Planejamento Urbano, a Penha sempre foi centralidade relevante da região, uma área com muito valor histórico. Ele afirmou que não apenas a AP 3.5, mas toda a área de planejamento 3, que configura a zona norte da cidade, é uma prioridade para esse plano diretor. Desde 92 nós estamos falando isso, que a Zona Norte tem prioridade. Entretanto, aí vem os detalhes técnicos do plano diretor. Os parâmetros, os índices de aproveitamento, os modos de desenvolver a área nunca foram ditos. E, além disso, nós nunca conseguimos, desde os anos 70, produzir uma uniformidade de legislação de uso do solo. Transporte público, meio ambiente e moradia foram temas bastante debatidos no encontro. Felipe, morador da região, se interessa pelas propostas para os próximos 10 anos. Toda essa área aqui de Parada de Lucas, Vigário, transporte público, arborização, você vê que é uma área com clima urbano muito complexo, então precisa de ter uma revitalização.
os serviços mesmo, conseguir organizar esses serviços, mercado, trazer mesmo os serviços básicos para a população, infraestrutura em geral. Eu acho que a participação dos moradores foi sensacional. Eu adorei as pessoas poderem ter a oportunidade de falar, de dizer o que sente, do que elas precisam. Nós falamos sobre o debate da moradia, é uma das áreas mais favelizadas da AP3, Vigário Geral, um grande problema de saneamento básico e, obviamente, sofrendo com as enchentes e com a dificuldade de infraestrutura urbana e transporte, que é um drama do Rio de Janeiro inteiro, mas aqui se aprofunda. E a 8ª audiência temática sobre a revisão do plano diretor da cidade foi também a última do primeiro semestre. Amanhã começa o recesso parlamentar de julho no Legislativo Carioca. As audiências públicas temáticas vão ser retomadas no dia 3 de agosto, na Ilha do Governador. E você vai ver no próximo bloco. Última sessão plenária antes do recesso parlamentar tem vetos derrubados e projetos aprovados em segunda discussão. A cidade do Rio de Janeiro vai ganhar o primeiro crematório público de animais. Isso é o que prevê o projeto aprovado em segunda discussão na Câmara do Rio. Durante a sessão, os vereadores também derrubaram vetos da Prefeitura. O parlamento derrubou vetos do Poder Executivo a projetos de lei já aprovados na Câmara. Entre os vetos rejeitados estão o de autoria do vereador Felipe Boró, que dá o nome da cantora Elza Soares a uma escola ou creche da rede municipal de ensino em Padre Miguel. E o de autoria do vereador Celso Costa, que declara como patrimônio cultural de natureza imaterial da cidade do Rio de Janeiro a Feira de Acari, localizada no bairro de Acari. Reconhecer a Feira do Acari como patrimônio material e cultural para a cidade do Rio de Janeiro, mais do que justo. Por quê? Porque ali vivem centenas de pessoas trabalhando aos domingos que levam sustento para dentro das suas casas. Em segunda discussão, os vereadores aprovaram o projeto dos vereadores Luiz Ramos Filho, Vera Lins, César Maia, Dr. Marcos Paulo e Dr. Carlos Eduardo, que disciplina a implantação de crematório e incineração de cadáveres animais no município. Quero agradecer ao nobre vereador Luiz Ramos Filho por ter acatado a observação que eu fiz na última sessão, me preocupando, sobretudo, exatamente com essa questão da população de baixa renda que podia ter dificuldade de acessar ao serviço proposto pelo projeto do nobre vereador. Queria agradecer a sugestão do vereador Tarcísio Mota, a contribuição, pela sugestão de emenda que foi apresentada pelas comissões. Eu me sinto muito honrado com todos os colegas que quiserem ser coautores. Também aprovado em segunda discussão o projeto de autoria dos vereadores Verônica Costa, Felipe Michel e Vera Lins, que institui o Programa Municipal de Combate à Psicofobia no município. A importância é levantarmos cada vez mais a bandeira ao combate à psicofobia, qualquer preconceito, a qualquer problema de saúde mental, desde uma simples ansiedade, passando por síndrome do pânico, depressão, esquizofrenia. E a gente vê cada vez mais esse preconceito. A sessão desta quinta-feira foi a última sessão ordinária realizada no primeiro semestre deste ano. A partir desta sexta-feira, o Legislativo Carioca entrará em recesso e retornará no dia 2 de agosto. O vereador Rafael Aloysio Freitas, primeiro secretário da mesa diretora, fez um balanço dos trabalhos. Tivemos o primeiro semestre bem intenso, produtivo, os vereadores participando ativamente das sessões, do dia a dia nas ruas. Iniciamos também a discussão do plano diretor com várias audiências, então acho que para a Câmara foi muito importante, para a cidade foi muito boa, toda essa discussão aqui realizada em termos dos projetos, muitos projetos e leis aprovados, e agora a gente encerra o primeiro semestre, prepara o segundo semestre, que vai ser também bem intenso, com o plano diretor para ser votado e outras leis importantes. 34 mil crianças e adolescentes vivem em instituições públicas no Brasil, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça. Aqui no Rio, 70% dos abrigos de acolhimento institucional têm problemas de água, esgoto e internet, entre outros. A situação foi discutida nesta quinta-feira, durante a audiência pública promovida pela Câmara Municipal, que reuniu vereadores, autoridades e representantes da sociedade civil.
Durante a audiência pública, foi feito um raio-x da atual situação das unidades de abrigamento de crianças e adolescentes no município do Rio. Cerca de 50% dos equipamentos necessitam passar por reformas e adequações para receber os jovens. Participaram do encontro representantes da Prefeitura, da Defensoria Pública, do Judiciário e da sociedade civil. Na pauta do encontro, as condições precárias das estruturas dos abrigos, a melhora do orçamento destinado ao atendimento e a necessidade de garantir educação para as crianças e adolescentes abrigadas. Para a vereadora Thaís Ferreira, é fundamental debater o tema com representantes de várias secretarias do município e de órgãos públicos. É muito importante a presença de todos esses atores, porque as políticas para as infâncias só são de fato efetivas quando elas são tocadas de forma intersetorial. Então, esse chamamento à responsabilidade é o mínimo que nós devemos fazer e, a partir deles, é que nós vamos garantir a efetividade de dignidade para todas as crianças. O representante do Conselho Tutelar da Zona Sul falou sobre a atual realidade do equipamento que recebe crianças que vivem nas ruas da região. Nós temos uma situação muito séria no Rio de Janeiro, né, na Zona Sul, seja da questão da rua, seja da questão da drogadição, da prostituição de crianças e adolescentes. É uma situação que parece que fica invisível. Quando isso vai para casa, para o acolhimento, isso fica mais tenso quando inclui toda a discussão das crianças e adolescentes trans, da LGBTQI. Então nós temos da doença mental, dos distúrbios e transtornos, e tudo isso numa mesma casa, numa mesma situação, sob o mesmo teto. As crises, toda a questão dos hormônios dos adolescentes, das tensões, e isso é uma bomba relógio. Essa audiência pública está em boa hora. Para a coordenadora do Observatório Nacional de Adoção, Ana Morena Nunes, é fundamental garantir políticas públicas que assegurem os direitos das crianças em situação de abrigamento nas instituições públicas no município do Rio. No município nós temos diversas instituições que certamente precisam de mais visibilidade. Esse tema, aconteceu uma audiência pública voltada a essa temática, mostra a sensibilidade de um tema que é tão caro e que tem tanto impacto, não somente na vida da sociedade, mas dessas crianças que estão ali aguardando por uma família. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe o que acontece no Legislativo Carioca em câmara.rio e nas nossas redes sociais em @CâmaraRio. O conteúdo da nossa programação também está disponível em podcasts que você pode escutar na sua plataforma de áudio preferida. A seguir, você assiste ao programa Câmara Rio Entrevista, hoje falando sobre doenças do inverno. O entrevistado é o médico Leonardo Pessoa, vice-presidente da Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Estado do Rio de Janeiro. Obrigada pela companhia. Até a próxima.